Nos anos 70 estava muito em voga, nomeadamente vocês conhecem Foucault, imagino eu, de tentamento de querer acabar com as prisões. Ou melhor, quando a gente o lê, ele não queria acabar com as prisões, ele não diz em lado nenhum que queria acabar com as prisões. Nós é que associamos o Foucault ao abolicionismo, porque na altura havia um movimento muito forte, nomeadamente nos Estados Unidos, que imaginava que as prisões iam acabar. E houve até decisões do Estado de Nova Iorque a dizer que não há mais investimentos nas prisões, vamos agora deixar sair os presos todos e depois acabar com isso. Na mesma altura em que, se a gente for lá ver o gráfico, os presos estavam a crescer desalmadamente na Califórnia. E que depois ocuparam não só os Estados Unidos como o globo inteiro, a propósito da guerra contra a droga. Isto levou alguns das pessoas que estavam nesse movimento abolicionista a desistirem de serem abolicionistas e, portanto, agora são, enfim, como é que chama, fazem jantaradas e fazem excursões. Alguns deles continuam a dizer-se abolicionistas, mas fazem de uma maneira muito diferente. O que eles dizem é que abolicionismo já existe, é uma prática cotidiana. Abolicionismo não é acabar com as prisões. Abolicionismo é ir resolvendo, à medida das nossas possibilidades, as barbaridades, a tortura, os abusos, a falta de direitos, as discriminações. Isso é abolicionismo. E se a gente for ver, há muito abolicionismo por aí. Portanto, eu diria o mesmo. Se a gente for ver, já há muitas soluções de sociedades por aí. Sociedades modernas, novas, diferentes. Nós é que não vemos. Como não vemos os prisioneiros. Como não vemos chãos. Como não vemos outras experiências que existem por aí. Porquê? Porque estamos focados, precisamente e curiosamente, aqui o meu amigo Vítor Lima acha que o Estado não tem função nenhuma, mas ao mesmo tempo passa a vida a falar das eleições e de grandes modelos eleitorais. E esse é que é o engodo. Não sei se estão a... Quer dizer, o que nós temos é que viver. Não temos que pensar como é que um dia alguns de nós vão viver, se forem sobreviventes, daqui a uns anos. E este é o aspecto da questão. A política tem a ver com o nosso cotidiano. E essa é uma transformação muito grande das nossas cabeças. A política não é dos políticos. A política somos nós todos os dias. Quando nós temos uma casa num sítio ao lado de um bairro social, que é o meu caso, e vamos falar com as pessoas do bairro social que dizem nós estamos cá primeiro, calma. E quando a gente lhes pergunta porque é que eles não usam um equipamento social municipal, e eles dizem aquilo não é para nós, porque nós temos os nossos próprios... Eu pergunto se o problema são destes do bairro social que acha que tem uma cotada, ou se, pelo contrário, a cotada dele é a prisão. E depois eu pergunto, e a classe média que está ali ao lado, e que vive ao lado, e que faz barreiras... As fronteiras não existem, não há a Câmara Municipal lá, nada a impor nada. São as pessoas que não querem passar para a rua do outro lado. Observem isso, observem isso. A nossa cidade está cheia disso. Eu, quando era miúdo, jogava futebol com toda a gente. Estávamos no fascismo. Portanto, não havia grande confusão com as classes. As classes eram o que eram por ordem de Deus e, portanto, não havia nenhum problema. Portanto, a gente podia se misturar. Hoje, os miúdos não se misturam. Os miúdos não se misturam porque têm perspectivas completamente diferentes. Há uns que vão de carro para a escola. E vão para escolas, certas escolas. Os outros vão à Maralha para outras escolas. E, portanto, a divisão é feita e fomos nós, foi a nossa geração que organizou isso. Em nome do progresso, do socialismo, da sociedade sem classes, que, portanto, só estava na carteira, na gaveta, ou como é que estava. E esse é que é o problema. Nós temos que mudar muita coisa. Temos que mudar muita coisa, nomeadamente a nossa falsidade perante nós próprios. Nós estamos a fingir que estamos a viver uma realidade que somos, e que isto é um país democrático. Um país democrático sem democracia. Porquê é que a gente continua a fingir que é democrático? Não é democrático. Não é. A Europa nunca foi democrática. Nós não aderimos à Europa por ser democrática, por ser rica. Por ser rica. E, portanto, nós entregámos a nossa democracia prescindindo dela, claramente. Portanto, nos partidos que, entretanto, se fechavam uns nos outros e corrompiam. Eu lembro de discussões sobre corrupção nos anos 80, quando a gente entrou, portanto, logo para na União Europeia, quando começa a chamar dinheiro. E a malta dizia, temos que aproveitar a massa. Mas isto não pode... mas a gente tem que adorar os gajos porque a massa tem que vir. Toda a gente se lembra, quem é que não se lembra disso? A malta da minha idade,
Quem é que pode ignorar isso? E, portanto, foi aí que o problema começou. Foi aí, com o Cavaco, claro, com o Cavaco, com os bandidos que o gajo organizou por aí. E o problema é que nós quisemos ser ricos também. Eu acho que temos que fazer a meia-culpa, mas em vez de fazermos a como é que chama? Não é autoflagelação, autocrítica. Talvez seja melhor começarmos a fazer novas práticas. E as novas práticas são aquelas de tomar atenção ao outro, de chamar a atenção. Eu não acho que a gente faça, não me parece que seja boa ideia a gente levar chamos até à campanha eleitoral. Parece-me, pelo contrário, que a gente deve aprender com eles como é que eles sobreviveram na sua... Enfim, tranquilamente, ninguém os conhece, e não é preciso que os conheçam, se vai lá, se este meu apelo tem sucesso, estou tramado, arrebento com os homens, mas espero bem que não. Mas é aprender com aqueles que já fazem hoje coisas melhores do que aqueles que estão a fazer. E há muita gente a fazer. Há muita gente a fazer. Sejamos solidários com os ativistas que fazem isso já hoje. Já hoje. E vamos à procura deles e vamos ser solidários com eles. Não é muito difícil. Não é muito difícil. Mas não tem sido feito. E isso é que permite as redes funcionarem. Não é? As várias associações que funcionam aqui, de ativistas, conhecem-se todos, sabem mais ou menos todos o que fazem, eles apoiam minimamente uns aos outros. Não é preciso ir muito longe. Mas, se calhar, não vale a pena. Quer dizer, não são só os ativistas. Há pessoas no terreno a trabalhar, há solidariedades a funcionar, mas também há muito má solidariedade. Quando eu estava a falar do jovem que o Carlos Gouveia, que falei há bocadinho, não é? Quando eu estou a falar que ele foi entregue aos padres e durante o tempo que esteve aos padres esteve a trabalhar na terra e que foi encontrado com 12 anos, ou que era com as mãos de trabalhar, nem sabia ler uma letra, não é? Foram os padres que o fizeram. Nem todos os padres são assim, mas há muitos problemas deste género, com a segurança social, que a Casa Pia é um bom exemplo da miséria que é por aí. Acabou-se com isso? Não. Houve uma exaltação e tal, meteram-se no canto, nunca mais se falou disso. Porquê? Porque a justiça transformativa não funcionou. Nem a restaurativa, quanto mais a outra. Não é? A malta não quis saber disso. Essa gente tem vergonha, as vítimas não é só da Casa Pia, é as vítimas que levam na tromba em casa dos maridos, é as vítimas das crianças que são maltratadas e que são aos pacotes. Não é um problema português, é um problema da civilização. Essa gente tem que ser apoiada. Como? É muito complicado, é muito difícil. Mas há gente no terreno com trabalho sério feito sobre isso, com saberes feitos sobre isso. E nós temos que fazer alguma coisa sobre isso. E essa disposição para ser solidário é o contrário da disposição nazi de dizer que quem manda aqui na nossa terra somos nós. E esse para mim, é isso que está em causa hoje na Europa. Nós vamos alinhar com os nazis. Os nazis não nasceram do chão. Eles lá estavam há muitos anos. Não é? Foi agora que eles apareceram nas eleições e tiveram votos. Porquê? Porque chamaram a ter... vocês têm uma opção. Ou agora passam a ser egoístas a 200% e a correr com toda a gente, ou então passam a ser solidários. E a verdade é que esta é que é a discussão política que está em causa. E esta discussão política não se ganha nas urnas, ganha-se no terreno. Ganha-se sendo solidário e sendo o contrário de ser nazi. É esse ponto de vista que eu... E o que eu acho é que se nós queremos ser solidários e que achamos que a solidariedade deve vencer, temos de trabalhar por isso. E não é muito difícil, como digo. É preciso abolir. É preciso abolir as práticas antigas. É preciso deixar que aquela... Portanto, uma das práticas antigas que se acabou foi: és novo, vai trabalhar. Agora, és novo, estás desempregado, eu apoio. Bom, é uma boa política. E, portanto, vamos solidarizar-nos não só com os filhos nossos, mas com os filhos dos outros também. É um bocadinho ao lado só. Os nossos sobrinhos. É tão simples como isso. E vamos ver se é possível fazer alguma coisa. Eu acho que são coisas muito simples que a gente tem que fazer. Estas opções é que estão em cima da mesa. As outras são discussões políticas muito interessantes, mas votar ou pensar politicamente hoje, infelizmente, não vale nada, porque acabou-se, a organização política foi destruída. E, portanto, é muito difícil qualquer ideia vingar neste lamaçal. E esse é que é o problema. E a falta de solidariedade não é um problema de ajudar o outro, é um problema de mudar de vida. E quando eu estou a falar de solidariedade, não estou a dizer que é preciso ajudar o outro. Não. Os prisioneiros, eu não os ajudo os prisioneiros. Eu colaboro com eles nas lutas que eles fazem a favor da justiça das prisões, o que é um bocadinho diferente.
Eu bem sei que toda a gente acha que eu sou um santo que ajudo prisioneiros. Não. Eu faço guerra àqueles que violam os direitos humanos das pessoas. Esse é que é o problema. E eu alinho com os prisioneiros que fazem isso. Eu nunca ninguém me viu pedir batatinhas para os prisioneiros. Quem faça? Eu não faço. O que eu faço é apoiar as lutas que eles organizam. É a mesma coisa que eu quero fazer em Chão. Ou que eu gostava que houvesse fazer em Chão. E, portanto, isso é muito diferente de ajudar. Isto é, criar alianças e organizar a luta. Com os marginais, com certeza sempre foi assim. Reparem lá, atenção, calma. Quando o 25 de Abril se organizou, à frente das manifestações vinham os putos e os malucos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, porque nós, ao discriminarmos os outros, arriscamos a que nos discriminem a nós. E é isso que fazem. Quando apareceram aqui uns camelos e disseram: meus meninos, quem manda em vocês são os credores. Essa foi a ideologia da dívida. E a malta acreditou que os credores, então quando a gente vai pedir um crédito, a gente fica a mandar num gajo que nos deve. Isto é uma coisa extraordinária, porque se fosse assim, o meu patrão devia-me a mim todos os meses. O gajo só me paga ao fim do mês, passa o mês todo a dever-me. Então, nesse caso, quem mandava era eu, porque ele ficava a dever um trabalho que eu ia fazendo. Isso nunca foi assim. Isso nem sequer é uma ilusão, é uma estupidez. Isso só é estupidez porque nós, assalariados, somos escravos. Esse é que é o ponto. E quando nós queremos emprego, nós queremos a pedir para ser escravos. Escravos de quem? Daqueles que nos estão a dever o trabalho, que às vezes nos pagam, outras vezes não, que dizem quando é que a gente vale e quando é que a gente não vale. E depois ainda gozam connosco, dizendo que eles devem aos credores e nós temos que pagar aos gajos porque os gajos devem aos credores. Isto é doido. Isto não faz sentido nenhum. Porquê é que se faz sentido na cabeça das pessoas? Porque nós, embora vivamos numa sociedade democrática, já fazemos uma distinção das ordens. Isto é uma sociedade feudal, em que há uns que mandam os outros, e portanto, os marginais, os prisioneiros, o que servem é para a gente os calcar, para a gente saber que mandem alguém. Tal e qual como o gajo dá porrada na mulher, tem que saber que ele vai para o emprego, ele vai no focinho, mas depois chega à casa e quem manda é ele. Estas ideologias, temos evidentemente a dizer que há alguma coisa na cabeça para. O que eu estou a dizer é que estas ideologias funcionam literalmente nestes termos. Literalmente nestes termos. As ideologias, desculpe interromper, eu quando falei em marginais, estava a pensar dos marginais, porque neste caso há um tal rendimento mínimo, o rendimento básico, que alguns, os que trabalham, teriam de pagar, alguém terá de pagar isso, não é? É a teoria da exploração. É a teoria da exploração. Os escravos vão ter que pagar aos outros. Não, mas é que o problema é acabar com o escravo. Esse é que é o problema. E isto é uma lógica terrível. É porque se nós estamos a discutir a exploração, enquanto estamos a discutir a exploração, estamos num regime capitalista. Lá em casa, quando nós... Estou a falar do Grado agora, do livro do Grado. O que ele diz é que o comunismo existe todos os dias em todo lado. Nós lá em casa temos um regime comunista. Ou seja, cada um traz o que pode e depois distribuímos por todos. Esse é o regime comunista. Na altura, ninguém procura quem está a explorar quem. A gente distribui a massa, e resolve-se. Depois, evidentemente, há mais autoridade ou menos autoridade, conforme cada um. Mas este regime, o comunista, como eu disse, para provocar, é um regime que já existe, já funciona. O que nós temos é que estender. Por isso é que eu estava a falar de forma de trabalharmos com os filhos dos outros. E esta é uma mudança de mentalidade profundíssima, que nós herdámos dos escravos uma mentalidade terrível de competição uns com os outros, quem é que é mais importante perante o Senhor. E esta lógica tem que reverter-se. E não se pode reverter à luta, porque é muito doloroso a gente ouvir as verdades uns dos outros. Nós nem acreditamos que isto é verdade, que seja a nossa vida. Nós somos muito independentes. Se a gente perguntar a algum trabalhador de ser lá escravo, não, eu sou trabalhador com muita honra. Como dizia o gladiador lá no filme do gladiador, eu também sou gladiador com muita honra. O Marx o que dizia é que os proletários haviam de resolver o problema, deixando de ser uma classe proletária para ser uma classe universal na sociedade sem classes. Essa ideia perdeu-se. É preciso ganhá-la. Com o Marx ou com outro gajo qualquer. Mas a ideia de que somos todos iguais, e portanto os marginais não cabem aqui. Os marginais é uma pré-conceção nossa. E o que eu estava a dizer é que eu percebi isso quando olhei para os prisioneiros e percebi que eles não estavam lá por terem cometido crimes. Eles estavam lá para a gente os poder machucar. Vocês vejam no Correio da Manhã, o fulano foi preso. E aparece lá uma malta a meter veneno, todos anónimos. E, portanto, evidentemente, ninguém daqui vai lá fazer esses comentários.
Mas é uma coisa que eu sou capaz de compreender como parte integrante desta sociedade em que estamos e que é preciso repudiar. São estes gajos que se tornam nazis rapidamente e que aparecem na rua com descaramento e não são combatíveis. Não é fácil combatê-los, como prova para o que aconteceu na Alemanha há uns anos atrás. Não é? Quando essas ondas avançam, somos nós que estamos a avançar, que o povo de esquerda também avança às vezes. Não é? Mas outras vezes não é. Portanto, nós precisamos de puxar pela solidariedade com os marginais, sim, claro, com os marginais. E é esse o meu ponto. A esquerda não pode demitir-se de ir à procura dos marginais e lutar com eles por uma vida digna, porque muitos deles são marginais porque não têm outras alternativas. E outros são só bandidos, claro, mas há bandidos em todas as classes sociais. Isso aí não é nenhum problema. E, portanto, a classificação a priori é que é terrível e essa está a funcionar fortemente contra nós.